Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Hoje eu trago um vídeo sobre o filme Bailarina, ou Bailarina, né? Se a gente quiser traduzir. Bailarina é um filme do universo de John Wick. E eu vou falar aqui um pouco do filme, eu assisti o filme, eu gostei do filme, eu vou comentar sobre o filme. E é bom e interessante deixar claro que esse é um vídeo sem spoiler. Ou seja, nada do que eu vou falar aqui vai prejudicar a sua experiência caso você ainda não tenha visto o filme. Então, se você não viu o filme e não gosta de spoiler, fica tranquilo. Esse vídeo não tem spoiler direto sobre a história. Tá? O que eu vou te falar são informações que você vai pegar logo nos primeiros minutos de vídeo, então, nos primeiros minutos de filme, então não é considerado um spoiler. Eu não vou falar como desenrola a trama ou como acontece alguma coisa. Não vou te falar nada disso. Então esse vídeo é um vídeo sem spoiler. Dito isso, bora pro vídeo. O filme já começa num tiroteio, onde aparentemente alguém está se defendendo e protegendo a sua filha, né? Aí a gente percebe depois que esse cara está protegendo a protagonista quando ela ainda era criança, aparentemente havia seus 8, 9 anos de idade. E ele é o pai dela e tudo mais, e quer tirar ela daquela casa em segurança enquanto um grupo de assassinos tenta matar os dois. Na verdade, matar ele, o pai, e levar a garota para um outro lugar que naquele momento a gente não sabia qual era. O cara consegue tirar ela em segurança, explodir a casa, mas ele acaba sendo baleado e morto. E aí ela é acolhida, né? É levado até a delegacia e tudo mais. E lá na delegacia, quem recebe ela é o gerente do Hotel Continental, que fica com ela por um tempo e leva ela para a diretoria da Ruska Roma, que quem não lembra da Ruska Roma é aquela companhia de balé, né? Ela é levada até a companhia de balé, onde ela tem uma conversa com essa personagem, que é a diretora, que apareceu lá em John Wick Parabellum, que é o terceiro filme. E a diretora tem uma conversa com ela, que fala que o pai dela foi tirado dela e tal e coisa, e que se ela quisesse mesmo buscar vingança, ela poderia ficar com a Ruska Roma e aprender o ofício de balé, de dançarina e também de assassina. Ou se ela quisesse ir embora, ela poderia ir embora e viver uma vida tranquila e em paz. Movida pelo desejo e a sede de vingança, a criança de 9 anos passou a ser treinada, né, em balé clássico e em treinamento de combate, manuseio de armas e assassinato. Ponto. Aí nós temos um salto no tempo, onde a Ana de Armas já aparece, já não é mais uma atriz mirim, e mostra o treinamento dela. Durante esse salto no tempo, a gente vê o treinamento da personagem e a gente vê que a personagem se tornou não só uma bailarina excepcional, como também uma assassina excepcional, recebendo a sua primeira missão e cumprindo a sua primeira missão com muito empenho e louvor, sendo uma das mais bem pagas e tendo um bom requisito ali dentro da Ruska Roma. Só que ela encontra pessoas com a mesma marca, né, com o mesmo X na mão, ali no pulso, que tinham os assassinos de seu pai quando ela era criança. Então ela parte para uma pergunta para a diretora da Ruska Roma para perguntar quem eles são, só que ela se nega a responder. Então ela vai até o Continental e convence o diretor ali, né, o gerente do Continental, a dar as informações e a partir dali ela passa a seguir uma jornada de vingança pessoal. O grupo que matou o pai dela quando ela era criança e tentou sequestrar ela é um grupo chamado de Zankar. E esses Zankar são assassinos que matam por prazer. É uma seita de assassinos, basicamente. Eles não matam por puro contrato. Eles são criados e treinados desde o nascimento para matar. E parece que eles têm um tipo de prazer por isso, não seguem regras. Eles são conhecidos da alta cúpula, né, tanto da Ruska Roma quanto da cúpula pela qual John Wick pertencia, frequentam os hotéis Continental, mas não seguem as regras que os grupos assassinos que a gente seguiu até hoje seguem. Esse grupo aí do Zankar é um grupo controlado por um chanceler que vive em uma área isolada e que são treinados desde nascimento, ou seja, desde criança, como assassinos e são criados para aquilo. Então é meio que uma seita que não aceita que se saia. E ela tem uma conexão, depois é explorado isso aí, eu não vou falar mais disso, mas ela tem uma conexão com esse grupo que vai ser explicado melhor no filme. O interessante aqui é que ela partiu sem a bênção da Ruska Roma, ou seja, sem a permissão de ninguém, para uma vingança pessoal, coisa que o próprio John Wick já tinha feito anteriormente nos filmes. A linha do tempo que é mostrada pra gente é uma linha do tempo entre John Wick Parabellum, ou seja, John Wick 3, e John Wick 4. Então, esses eventos acontecem entre o 3 e o 4, tá? No finalzinho do 3 e no
início do 4. Inclusive, durante o treinamento dela, a gente pode ver o John Wick passando numa escada, mostrando que ali estava o John Wick 1, né? O início do filme. Então mostra ali uma linha do tempo também, mostra uma linha do tempo. O interessante aqui é que quando eles veem que ela está sobre ordens próprias, ou seja, a Ruska Roma não a mandou, os próprios assassinos mandam o John Wick para pará-la. Só que o John Wick não a para. Eles têm uma luta, o John Wick vence ela, mas ele decide não parar ela, porque ele já esteve nesse papel, né, de vingança pessoal. A gente vai ver a participação do Baba Yaga como a lenda viva que ele é, mas a gente vai ver muito mais a construção da própria personagem da Ana de Armas. A gente vai ver muito mais a construção dela enquanto assassina, enquanto a busca pessoal dela e as habilidades dela, ou seja, o ponto de vista dela. E isso é muito bem trabalhado, né? Tem a história de quando ela era criança, tem a tragédia que impulsionou isso tudo, tem o fato da Ruska Roma ter acolhido ela, tem o fato dela ter uma conexão, que eu não vou falar aqui agora, mas vocês vão descobrir no filme depois, com os antagonistas. É muito bem trabalhado. E isso tudo é muito bem entregue, tanto pelas atuações da Ana de Armas, que é a atriz que faz o papel principal, quanto pelo roteiro, o background todo. É um dos melhores filmes que eu já vi até então, esse ano. O filme vai explorar o peso das regras do submundo, né, o peso das regras dos assassinos, e também as consequências que se vêm a partir dele, dando um final em aberto, dando origem a um possível filme 2, que eu espero muito que aconteça. Agora, o que a gente pode esperar desse segundo filme, caso ele venha acontecer? A gente pode esperar alguns desfechos plausíveis. A personagem principal, que é chamada de Ronnie, ela pode ir contra a alta cúpula, se tornando uma rebelde, tal qual o John Wick fez nos filmes iniciais. Né? Porque ela também violou as regras, indo contra as próprias regras da Ruska Roma, que era a organização da qual ela fazia parte. Ela também pode se rebelar contra a Ruska Roma e contra a Alta Cúpula, criando uma facção própria no segundo filme, criando regras próprias e tudo mais. A gente pode também ver mais os Zancares, né, ou Zankar, que é os antagonistas, né, os caras lá da tal seita. A gente pode ver mais deles no segundo filme, eles indo atrás dela, alguma coisa parecida. Ou a gente pode ver o John Wick ajudando ela, né, num próximo filme, com mais ênfase, né, meio que fazendo uma dupla dinâmica ali, meio Batman e Robin, meio dupla de assassinos. Pode acontecer também. O final foi deixado em aberto, a atriz entregou uma excelente atuação, a trama é excelente, tem bastante cena de violência, as lutas são muito bem entregues, é tudo muito bem trabalhado. É sério, esse filme é 10 de 10. E o universo de John Wick é muito rico, né? Então isso aumenta ainda mais a mítica por volta de John Wick, né? A conexão entre o Baba Yaga, o próprio John Wick, e a Ballerina, né, que esse filme foi lançado agora, aumenta ainda mais o universo. A gente já tem a série do Continental, mas que eu particularmente achei uma série assim meio 6 de 10, sabe? Meio fraquinha, mas esse filme eu gostei, achei 10 de 10, eu não tenho que reclamar, atuação, roteiro, cenas de ação, tudo foi muito bem entregue. E eu sinceramente espero ver um Ballerina 2 em breve. A gente não tem confirmação de que possa ter um segundo filme, mas como o final está em aberto, a gente espera que tenha um segundo filme, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. A gente volta amanhã com outro vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixe o seu like aí no vídeo e comenta o que você achou do filme, caso você já tiver assistido.